Olá! Então, dando prosseguimento aos nossos estudos e comentários de grandes personalidades referente à mente humana. O verdadeiro estudo de Isaac Bentov, de 1923 até 1979, não se limita a uma única área, mas sim a ponte que ele construiu entre a engenharia biomédica e a física da consciência. Embora tenha sido um inventor prolífico e cientista de renome, ele ajudou a criar o primeiro foguete de Israel e patenteou diversos dispositivos médicos. Ele é mais conhecido mundialmente pelo livro A Espreita ou A Perseguição do Pêndulo Cósmico, Stalking the Wild Pendulum, onde propôs um modelo científico para fenômenos espirituais. Bentov estudou como o corpo humano funciona, que ele funciona como um oscilador harmônico. Ele descobriu que durante a meditação profunda ou estados de relaxamento, o movimento de sangue através da aorta, a maior artéria do corpo, cria uma onda estacionária. A batida do coração, o impacto do sangue na bifurcação da aorta, cria um eco que ressoa com o crânio. Essa ressonância mecânica, cerca de 7 Hz, estimula o córtex cerebral de forma rítmica, o que, segundo ele, permitiria ao cérebro sintonizar frequências de consciência que normalmente não percebemos. Bentov foi um dos precursores da ideia de que o universo é holográfico. Ele sugeriu que a realidade que vemos é uma projeção de interferências de ondas de energia. A consciência não é produzida pelo cérebro, mas sim captada por ele, como uma antena de rádio. Se o universo é um holograma, cada pequena parte de nós contém a informação do todo. A mecânica da consciência e o ponto zero, um pêndulo em movimento parece sólido, mas nos dois pontos extremos da sua oscilação, ele para por uma fração de segundo antes de mudar de direção. Bentov argumentava que nesse momento de repouso absoluto, que é onde ele vai e para, a consciência sai do tempo e espaço linear e se conecta com o absoluto, ou a consciência universal. O trabalho de Bentov foi fundamental para o famoso documento da CIA, conhecido como o Programa Gateway, 1983. O exército dos Estados Unidos usou as teorias de Bentov sobre ressonância cerebral e estados alterados para tentar validar cientificamente técnicas de viagem astral e expansão da mente. Resumindo, o coração e a aorta criam vibrações que alteram a atividade cerebral. O universo é um sistema vibratório infinito. A matéria é apenas energia. A mente pode transcender o corpo físico através da sintonização de frequências. Bentov morreu tragicamente em 1979 na queda do voo American Airlines 191, o que interrompeu muito dos seus estudos práticos, mas o seu legado continua influenciando a física quântica, teórica e a medicina integrativa até hoje. O envolvimento do estudo de Isaac Bentov com a CIA aconteceu através do projeto Gateway, em 1983. O exército dos Estados Unidos encomendou um relatório técnico para entender se as técnicas de projeção astral e estados alterados de consciência tinham base científica real. O relatório, assinado pelo tenente-coronel Wayne M. McDonnell, baseou-se fortemente no modelo biomecânico de Bentov, para dar credibilidade ao projeto. Aqui está
Como a CIA aplicou o estudo verdadeiro de Bentov? A CIA utilizou a teoria de Bentov sobre a ressonância da aorta para explicar como o cérebro poderia ser induzido a estados de consciência expandida. Se o som e a meditação podem fazer o coração e o cérebro ressoarem na mesma frequência, como Bentov propôs, seria possível usar batidas binaurais para forçar os hemisférios esquerdo e direito do cérebro a trabalharem em uníssono. Um cérebro sincronizado agiria como um laser, uma luz focada e extremamente poderosa, capaz de projetar a consciência para fora das limitações físicas. O relatório da CIA cita diretamente o conceito de Bentov de que o universo é um gigantesco holograma. Segundo o documento, se a mente humana pode aumentar a sua frequência vibratória através das técnicas de ressonância de Bentov, ela poderia acessar a matriz universal de informações. Isso permitiria o que eles chamavam de visualização remota, a capacidade de ver lugares distantes ou eventos no passado e no futuro, já que no modelo holográfico, o aqui e o lá são a mesma coisa. Baseando-se na metáfora do pêndulo de Bentov, a CIA teorizou que entre as oscilações da matéria física existe um vácuo de energia infinita. Se um indivíduo conseguisse sintonizar sua consciência com esse ponto de repouso, ele poderia sair da nossa dimensão tridimensional e entrar em uma dimensão onde o tempo não existe. Bentov desenhou o universo como uma toroide, uma forma de rosquinha. A CIA usou esse modelo para explicar como a energia é fluido absoluto. Percorre a criação física e retorna à fonte. É um círculo. Eles acreditavam que ao entender esse fluxo, poderiam treinar espiões psíquicos para navegar por essa estrutura. O interesse da CIA não era por espiritualidade, mas por estratégia militar. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos temiam que a União Soviética estivesse desenvolvendo armas psicotrônicas ou espionagem psíquica. O trabalho de Bentov ofereceu a base física, biométrica e quântica que o governo precisava para justificar o investimento em pesquisas sobre o sobrenatural. Uma observação curiosa: o relatório final do projeto Gateway permaneceu classificado por décadas. Quando foi liberado em 2003, descobriu-se que a página 25 estava faltando. Ela continha a conclusão crucial sobre o que existe além do universo físico. Ela só foi recuperada anos depois. A página 25 do relatório do projeto Gateway foi o santo grau para entusiastas do estudo de Bentov e da consciência por 38 anos, até ser finalmente revelada pelo Instituto Monroe em 2021. O motivo de tanto mistério é que ela abandona o tom técnico-militar e mergulha profundamente na metafísica e na religião, conectando a ciência de Bentov com o conceito de Deus ou absoluto. Então agora vamos comentar o que continha nessa página 25. O que ela revela sobre o segredo da consciência? A conclusão central é que o universo físico é apenas uma projeção holográfica. Atrás dessa projeção existe o que eles chamam de o absoluto, uma fonte de energia consciente infinita que permeia tudo, em todas as dimensões. No absoluto, não existe o antes ou o depois, apenas um agora eterno. É o ponto de repouso total que Bentov descreveu usando a metáfora do pêndulo. A página explica que a nossa consciência individual é como um raio de luz do absoluto que volta para si mesmo. O relatório afirma que o ser humano não está observando o universo, mas sim que o absoluto está usando o cérebro humano para observar a sua própria criação. Isso valida a ideia de Bentov de que somos o universo experimentando a si mesmo. Um dos pontos mais impactantes da página 25 é que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas sim uma entidade energética que utiliza o cérebro como um receptor. Isso significa que quando o corpo físico morre, a consciência simplesmente
retorna ao estado da energia pura no absoluto, mantendo a sua memória e identidade, pois ela nunca esteve verdadeiramente presa à matéria. O relatório conclui que as grandes religiões, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, estão todas tentando descrever a mesma mecânica quântica. A diferença é que Bentov e o projeto Gateway tentaram descrever isso com fórmulas e frequências, enquanto as religiões usam parábolas e fé. Mas então, por que isso foi escondido? Especula-se que a página foi retida porque suas conclusões eram espirituais demais para um documento militar, ou porque sugeriam que o controle humano sobre a realidade é muito maior do que o governo gostaria que a população soubesse. Se a consciência pode alterar a matriz holográfica do universo, as implicações são infinitas. Para aplicar as técnicas fundamentais baseadas nos estudos de Itzhak Bentov e no projeto Gateway, o objetivo principal é a sincronização hemisférica. O processo não é místico em sua execução, mas sim biomecânica e auditivo. Bentov enfatizava que o corpo deve se tornar um círculo ressonante. Então, deite-se de costas, posição supina, em um ambiente escuro e silencioso. É essencial que a coluna esteja reta para facilitar a micro-oscilação do fluido cerebral. Use a respiração abdominal rítmica. Já tem também no canal sobre a respiração abdominal. Isso aciona o nervo vago e começa a sintonizar o batimento cardíaco com a aorta, criando a tal onda estacionária de 7 Hz que Bentov descobriu. Antes de começar, a CIA instruiu os praticantes a repetir mentalmente uma afirmação para proteger a psique e focar a intenção. A essência é: eu sou mais do que meu corpo físico, porque sou mais do que matéria física. Posso perceber o que é maior do que o mundo físico. No projeto Gateway, os estados de consciência são divididos em níveis de foco. Foco 10. Corpo adormecido, mente alerta. Você deve relaxar o corpo a ponto de não senti-lo mais, enquanto mantém a mente totalmente lúcida. Foco 12. Expansão da percepção. Nesse estado, você começa a sentir que a sua consciência não termina na sua pele. É aqui que, segundo Bentov, você sintoniza com a matriz holográfica. A ferramenta do balão de energia, Rebel, que é para manter a frequência alta e proteger sua energia, a técnica sugere: imagine uma luz brilhante saindo do topo da sua cabeça e visualize essa luz descendo ao redor do seu corpo até os pés e subindo novamente pelo centro. Então ele estaria descendo e subindo, um fluxo. Isso cria um toroide, a forma de rosquinha que Bentov dizia ser a forma do universo, ao seu redor, agindo como um escudo vibratório. Então, algo tipo uma rosquinha mesmo. Para replicar o estudo de Bentov, 100 anos de treinamento em meditação, a CIA utilizava sons de frequências diferentes em cada ouvido. Por exemplo, se você ouve 100 Hz no ouvido esquerdo e 104 Hz no direito, seu cérebro cria uma terceira frequência de 4 Hz, ondas delta. Isso força os dois hemisférios a sincronizarem para processar a diferença. Mas o que acontece durante o estado de ressonância? Segundo Bentov, quando você atinge a ressonância perfeita, 7,5 Hz, o seu crânio vibra com uma amplitude de cerca de 0,005 a 0,010 milímetros. Essa vibração ínfima é suficiente para criar campos eletromagnéticos no cérebro que permite o salto de consciência para fora do corpo físico. Um alerta: essas técnicas podem induzir sensações de vibração intensa, sons de zumbido ou a sensação de estar flutuando. Segundo o relatório da CIA, isso é apenas o sinal de que você está sintonizando a frequência correta. Para aplicar os estudos de Itzhak Bentov e as descobertas do projeto Gateway,
Você precisa de ferramentas que facilitem a sincronização hemisférica, o hemsync. As frequências e as meditações que são consideradas o padrão ouro para experimentar esses estados de consciência. Frequências específicas, que são frequências de solfégio e binaurais. Se você for buscar sons para meditar, procure por essas frequências específicas que se alinham ao modelo de Bentov. 7,83 Hz, ressonância de Schumann. Isso é um assunto interessantíssimo. Esta é a pulsação da Terra. Bentov acreditava que quando o corpo ressoa nesta frequência, ele entra em equilíbrio com o campo magnético do planeta, facilitando a cura e a intuição. As frequências de 4 a 7 Hz, ondas θ, é a faixa ideal para o foco 10. Corpo dormindo, mente alerta. É o estado onde ocorrem as visualizações mais profundas e a sensação de descolamento do corpo físico. 40 Hz, ondas gama, utilizada para momentos de insight e conexão com a matriz holográfica. Ajuda na percepção da unidade que a página 25 descreve. O Instituto Monroe, criado por Robert Monroe, parceiro de estudos de Bentov e da CIA, possui uma série chamada The Gateway Experience. Ela é dividida em waves, em ondas. Use fones de ouvido de boa qualidade, como a técnica se baseia em enviar frequências diferentes para cada ouvido. Fones de ouvido são obrigatórios. Sem eles, o efeito binaural não ocorre. Também desligue o cancelamento de ruído e também desligue o processamento digital de som, como o surround sound, para não distorcer as frequências puras. Bentov afirmava que o sistema nervoso precisa ser treinado. A caixa de conversão de energia é o primeiro passo de quase todos os exercícios do projeto Gateway. Segundo a CIA e os instrutores do Instituto Monroe, este é um processo mental para limpar o ruído da sua consciência. Para Bentov, o estresse e as preocupações cotidianas são frequências caóticas que impedem a ressonância harmônica da aorta e do cérebro. Sem essa limpeza, você não consegue atingir o foco 10. Bentov explicava que o cérebro humano funciona como um rádio. Se você está pensando em problemas, você está sintonizando em frequências baixas e densas. A caixa é um truque psicológico para mudar a sintonia. Quando você remove mentalmente esses pesos, a impedância, a resistência do seu sistema nervoso diminui. Isso permite que a micro-oscilação do crânio, aos 7 Hz, ocorra sem interferência de pensamentos ansiosos que geram cortisol e adrenalina, substâncias que travam a ressonância. Logo após fechar a caixa, o praticante costuma fazer o Resonant Tuning, sintonização ressonante. É o ato de emitir sons vocais, um tipo de ou um zumbido grave, para vibrar fisicamente a caixa torácica e acelerar o processo de ressonância da aorta que Bentov descreveu. É um mantra. Esse é a parte onde o estudo biomecânico de Isaac Benton se torna prático. O objetivo do Resonant Tuning, que é a sintonização ressonante, é usar a sua própria voz para acelerar o movimento do sangue e do fluido cerebroespinhal, empurrando o corpo para a ressonância de 7 Hz. Então vamos comentar agora como se faz essa técnica e a respiração de limpeza. Antes de emitir qualquer som, você precisa oxigenar o sangue. Respire profundamente pelo nariz, puxando o ar lá do abdômen. Respiração diafragmática, sempre pelo abdômen. Segure por apenas 1 segundo e solte o ar pela boca, imaginando que está liberando qualquer tensão restante. Se tem dúvidas do que é respiração diafragmática, coloque um livro, um caderno, alguma coisa sobre a barriga e perceba que ele sobe e que ele desce. Ou observe bebês, que eles respiram corretamente. Repita isso 3 vezes. Agora você começará a emitir som. A ideia não é cantar, mas sim gerar vibração interna. Vibração corporal.
Inspire profundamente. Ao soltar o ar, mantenha a boca entreaberta ou os lábios levemente encostados e emita um som grave e contínuo, como um ah, ou. É um mantra. É igual praticamente o mesmo processo. Sinta a vibração. Tente direcionar o som para que ele ressoe no seu peito e principalmente dentro da sua cabeça. Você deve sentir o seu crânio formigar. Enquanto emite o som, visualize o seu coração bombeando sangue com menos esforço. Experimente pronunciar as vogais de forma de mantra. É interessante. Bentov descobriu que esse som ajuda a aorta a relaxar, permitindo que a onda de sangue suba e desça com perfeição rítmica. Imagine que a cada som que você faz, o seu corpo está se tornando um diapasão, sintonizando-se com a frequência da Terra, 7,83 Hz. Enquanto faz o zumbido, visualize a energia subindo pela base da sua coluna, passando pelo coração e saindo pelo topo da cabeça. No projeto Gateway, recomenda-se que ao inspirar, você visualize a energia fresca entrando pelos pés e subindo. Ao expirar com o som, visualize essa energia saindo pelo topo da cabeça e descendo ao redor do corpo, formando o toroide ou balão de energia. Resumo do ciclo de prática. Caixa de conversão, guarde as preocupações. Ressonante tuning, faça um zumbido de 5 a 10 vezes. Silêncio, pare o som e fique em silêncio absoluto, apenas observando a vibração que ficou no corpo. Dica de Bentov. Se você sentir um leve zumbido agudo nos ouvidos após o exercício, não se assuste. Ele considerava isso um sinal de que seu sistema nervoso subiu de nível na escala de frequência. E agora está captando sinais da Matrix que antes eram inaudíveis. Se você seguir esses passos, caixa, respiração, zumbido, você entrará no estado que a CIA chama de Focus 10. Nesse estado, seu corpo está tão relaxado que parece adormecido, mas sua mente está 100% consciente. E sou consciente clara. É a porta de entrada para a projeção astral ou para a visualização remota. Quando você atinge o Foco 10, corpo adormecido, mente alerta, usando as técnicas de Bentov, a experiência é muito diferente de um sonho ou de um simples relaxamento. Como seu cérebro está sincronizado e seu corpo entrou em ressonância, os sinais sensoriais mudam completamente. Aqui vou comentar sobre o que você provavelmente sentirá e verá. As sensações físicas, o estado de vibração. Esta é a marca registrada do estudo de Bentov. Como a sua aorta está gerando ondas estacionárias perfeitas, você pode sentir ondas de eletricidade. Uma sensação de corrente elétrica suave ou formigamento que começa nos pés e sobe até a cabeça. E você pode sentir como se estivesse flutuando em uma piscina ou como seu corpo estivesse balançando levemente, mesmo estando imóvel. Isso é a micro-oscilação do crânio, tornando-se consciente para você. É comum parar de sentir onde estão seus braços ou pernas. Você sabe que eles estão lá, mas a conexão sensorial do peso desaparece. Conforme sua audição se desloca do mundo físico para as frequências internas, a antena de Bentov, você poderá ouvir um som de alta frequência constante, como um chiado eletrônico limpo. Você pode ouvir fragmentos de conversas, seu nome sendo chamado ou som curtos, como uma campainha. A CIA explica que isso é apenas o seu cérebro processando a transição de frequências. Fenômenos visuais, a chamada tela mental. Mesmo de olhos fechados, a visão muda. O veículo negro, o campo de visão atrás das pálpebras, torna-se tridimensional. Não parece mais que você está olhando para uma pálpebra, mas sim para um espaço infinito e profundo. Padrões geométricos. É comum ver mandalas, padrões de interferências como ondas da água, ou luzes pulsantes que acompanham o ritmo do seu coração. Muitos praticantes relatam um pequeno ponto de luz brilhante no centro da visão
que parece puxar a consciência para fora. No foco 10, sua mente não divaga como num sonho. Você se sente mais acordado do que quando está com os olhos abertos. Você começa a entender conceitos de forma instantânea, holográfica, sem precisar de palavras para explicar a si mesmo. Isso é chamada da expansão de consciência. Se você continuar mantendo o foco, poderá sentir um estalo ou uma sensação de deslocamento. Segundo Bentov, esse é o momento em que sua consciência atinge a velocidade máxima da oscilação e por um milissegundo sai da fase da matéria física. Importante, o maior obstáculo aqui é o medo ou a excitação. Se você se assustar ou ficar muito empolgado com as sensações, seu coração acelerará, quebrará a ressonância de 7 Hz e você voltará instantaneamente ao estado de vigília comum. O segredo é ser um observador passivo. Um último detalhe sobre o ponto zero. Bentov dizia que nesse estado você pode fazer perguntas ao universo. Como você está conectado à matriz holográfica, a resposta não vem como uma voz, mas como uma compreensão total, que simplesmente aparece na sua mente. De acordo com os protocolos do projeto Gateway e os conceitos de Itzhak Bentov, quando você atinge o estado de foco 12, conhecido como estado de percepção expandida, você não está mais limitado pelo seu corpo ou pelo tempo. A CIA sugeria que, nesse estado, o praticante fizesse perguntas para testar a não localidade da consciência. A pergunta fundamental não é sobre o futuro ou sobre números da loteria, mas sim sobre a natureza da realidade e do seu papel dentro dela. O relatório sugere que o praticante direcione a sua intenção para a matriz e pergunte: quem sou eu e qual é a minha relação com o todo? Pode parecer uma pergunta filosófica simples, mas no estado de ressonância de Bentov, a resposta não vem em palavras, mas em uma descarga de dados, um download, que você experimenta uma sensação de unidade onde compreende em você que você não é apenas um observador separado do universo, que você é o próprio universo, se observando através de um ponto de vista específico, seu próprio corpo. Bentov e os instrutores de Gateway enfatizam que a resposta raramente vem como uma voz externa, ela se manifesta de 3 formas. Uma é o click out. Você pode apagar por 1 segundo e acordar com uma certeza absoluta sobre algo que antes não entendia. Outra são imagens holográficas. Uma cena completa ou um símbolo aparece na sua tela mental, contendo toda a resposta de uma vez, tipo um conhecimento instantâneo. Você simplesmente sabe. É uma intuição tão forte que não deixa margem para dúvidas. Bentov dizia que, como somos hologramas do absoluto, nós já possuímos toda a informação do universo dentro de nós. O exercício de perguntar é apenas uma forma de sintonizar a rádio. É o dial. Bentov dizia que, como nós somos hologramas do absoluto, nós já possuímos toda a informação do universo dentro de nós. O exercício de perguntar é apenas uma forma de sintonizar o rádio para a frequência onde essa resposta já existe.